Eu sou o Valdeci Soares da Silva Júnior, aluno do curso de Sistemas de Informação na Universidade Federal de Lavras, para a obtenção de um título de bacharel. Estou cursando a disciplina de Segurança, Auditoria e Avaliação de Sistemas de Informações. Vou estar mostrando para vocês aqui hoje algumas fases de reconhecimento, de teste de intrusão. Para isto, vamos estar utilizando o Google Rank para estar executando os seguintes comandos. O que é isso? Pesquisas, utilizar mesmo do Google para estar fazendo pesquisas de uma forma mais objetiva, de uma forma mais direta. Vou estar mostrando para vocês como que funciona alguns desses arquivos. Aqui eu tenho algumas abas já abertas, que são aquelas pesquisas. Primeiro, quando eu especifico um site, ele vai me retornar só as coisas daquele site. Por exemplo, vamos pegar aqui o site da Federal de Lavras. Ele vai me retornar tudo que é desse site. Eu vou abrir, por exemplo, a parte de robótica. Ele abriu o site da robótica da Universidade Federal de Lavras, que é Consultoria e Engenharia de Controle e Automação, dentre diversos outros sites que é do subdomínio da universidade, Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, a FAEP, um outro órgão, tá aí, pede login e senha para a gente estar acessando alguma coisa. E aqui, se a gente vir aqui no Bing, veja que a mesma pesquisa pelo site, ela retorna também, só que coisas diferentes, porque são buscadores diferentes. Inclusive me retorna 2 campos virtual, me retorna aqui 15.300 resultados, enquanto o Google está me retornando aqui 1.020.000 resultados em 26 segundos. Então é uma diferença de buscador bem significativa. Um outro muito interessante é eu poder buscar arquivos específicos. Por exemplo, eu vou estar especificando outro site agora, que seria, no caso, o site do WhatsApp.com, e eu vou estar querendo buscar esse arquivo aqui, ó, robots.txt. Por que eu vou estar querendo buscar esse arquivo? Porque ele é um arquivo que traz algumas configurações interessantes. Por exemplo, aqui ele fala tudo que um buscador, o que é um buscador? Google, Bing, tudo o que eles podem e o que eles não podem. Veja que se eu fazer essa mesma pesquisa aqui pelo Bing também, ele também me retorna busca, só que agora aqui eu fiz com um outro site. Fiz, por exemplo, com o Facebook. Por quê? Porque para fins didáticos é um arquivo mais rico. Aquele do WhatsApp, veja que ele é bem pobre no sentido de tem poucas informações. E no caso aqui do Facebook, ó, vamos pegar, por exemplo, ó, tem um buscador Baidu, tem um buscador Bing. Se nós pegarmos aqui mesmo o buscador do Google, que é o que o user agent vai especificar, né, qual agente de usuário, no caso do buscador que é o Google, ele está bloqueado para buscar tudo isso aqui, ó. Desaload, bloqueou tudo isso daqui. E se nós buscarmos também aqui, ó, de novo no Google, mesmo agente, as permissões que o Facebook dá pro Google poder colher de dados. Continuando a pesquisa, que esse sinal de tracinho aqui ou alguma palavra, ele vai excluir da minha pesquisa esse termo. Por exemplo, o Flamais é uma rede sem fio da UFLA que eu não tenho interesse na minha pesquisa tá pegando. Por exemplo, tá aqui, ó, o Flamais. Quando eu venho aqui e eu tiro o Flamais, veja que nas minhas pesquisas, ó, não tem nada de Flamais, não veio, ela não me retornou nada correlacionado à rede sem fio da UFLA. Mesma coisa no Bing. Por exemplo, eu tinha aqui a parte de ouvidoria. Quando eu fiz uma pesquisa,
que ó, me retornou a ouvidoria da UFLA. Eu não tenho interesse em buscar nada na ouvidoria. Na maioria das vezes, quem está procurando um dado, está procurando um dado privado, não um dado que seja público. Na maioria das vezes, os dados da ouvidorias, eles são públicos, com o intuito é uma comunicação com a parte externa da universidade mesmo. Então, quando eu venho aqui e dou um menos ouvidoria, um traço ouvidoria, veja que não retorna nada de ouvidoria na minha pesquisa. Uma das coisas que a gente pode pesquisar seria algumas palavras específicas. Por exemplo, vou pegar aqui no site da UFLA, vou colocar um texto, escofro, que é o reitor da universidade. Estou pegando esse nome só porque provavelmente é uma pessoa pública que todo mundo conhece da universidade. Veja que o pelo Bing eu não consegui resultado nenhum. Já se eu vim aqui pelo Google e mandar pesquisar, veja que ele me trouxe diversas coisas aqui. Por exemplo, igual que é um currículo do reitor, que vai vir falando alguns dados, algumas coisas do reitor. Então, mais uma vez a gente vê a grande diferença aí do Google. Enquanto o Google me trouxe 8.400 resultados em 49 segundos, o Bing não me trouxe nenhum. A gente também pode buscar tipo de arquivo. Vou estar buscando um arquivo SQL. No caso, o Bing muito ruim novamente, trouxe pouquíssimos arquivos, pouquíssimos resultados. Mas, por exemplo, vou fazer essa mesma pesquisa no Google, tipos de arquivo SQL. E aí veja que ele me retornou mesmo um script aqui de banco de dados, ó. Data SQL, DB SQL. GZ provavelmente deve ser algum backup, alguma coisa correlacionada aí a algum banco de dados. Aí ele tem uma sintaxe aqui de SQL, algumas coisas, que é o SQL-like database. Então assim, pode ser uma coleta de dados de uma forma barata, rápida, e para a fase de intrusão pode ser bem interessante estar vendo essa questão do Google Rank.